Existe um momento, muitas vezes invisível para quem observa, em que o coração se quebra sob o peso do desânimo, e o propósito que antes parecia firme começa a desmoronar silenciosamente. É nesse vazio interno, quando a vontade de desistir sussurra alto e a fé parece distante, que o Espírito Santo age de uma forma inesperada, não com gritos, mas com um sussurro profundo que toca a alma. Essa voz delicada, seja através de um versículo, uma lembrança ou uma canção, reacende a chama esquecida, mostrando que o silêncio aparente não é abandono, mas o espaço sagrado onde Deus prepara algo novo e maior. Mesmo quando tudo parece perdido, a unção divina permanece viva, convidando a um retorno, um recomeço que não exige perfeição, apenas coragem para se render ao Espírito que nunca se afasta. Nesse reencontro, no coração quebrantado, nasce uma oração genuína e uma esperança renovada, capaz de transformar dúvidas em força e solidão em propósito. Este é o convite, ir além do vazio, reconhecer que a ausência visível não é a ausência real, e encontrar na entrega ao Espírito Santo a chave para ressurgir e caminhar com clareza e poder diante dos desafios que virão. Não se esqueça, a oração diária é a ponte que mantém essa conexão viva. Se este chamado tocou seu coração, siga nosso canal e permita que essa mensagem de fé e renovação esteja sempre presente em sua jornada. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, ou se você sente que esta mensagem pode tocar alguém, curta o vídeo e compartilhe esse canal. Sua presença aqui é um testemunho da sede por algo mais profundo em meio à agitação do mundo. Há momentos em nossas vidas, e talvez você os esteja vivendo agora, em que o ruído exterior parece abafar qualquer voz de esperança, e o burburinho das preocupações cotidianas se torna um coro ensurdecedor. É uma experiência universal, profundamente humana, sentir o coração apertar, o peito oprimir e as forças se esvaírem como a areia entre os dedos. Não falamos aqui de um cansaço superficial, daquele que um bom descanso pode curar, mas de um esgotamento da alma, de uma exaustão que penetra até o âmago do ser. É quando o peso do desânimo se instala, não como um visitante passageiro, mas como um morador indesejado, que parece ter montado acampamento em nossa mente e em nosso espírito. Nesses dias, a rotina que antes era familiar se torna um fardo. Cada pequena tarefa uma montanha intransponível. As responsabilidades diárias, que antes cumpríamos com relativa facilidade, agora nos parecem gigantescas, esmagadoras. O ideal de produtividade que a sociedade moderna tanto nos impõe, a constante exigência de estar sempre ligado, sempre entregando resultados, contribui para essa sensação de esfalecimento. Vemos nas redes sociais uma profusão de vidas perfeitas, de sorrisos estampados, de conquistas celebradas, e nos sentimos ainda mais inadequados, mais falhos, mais sós em nossa batalha silenciosa. É uma solidão peculiar, a solidão que se sente mesmo cercado de pessoas, mesmo conectado digitalmente a milhões. É a solidão de uma alma que se quebra por dentro, enquanto por fora tenta manter a compostura, o sorriso no rosto, a fachada de que está tudo bem. E nesse cenário, o propósito que antes parecia tão claro, tão firme, começa a desmoronar. Aquele sonho que acendia a chama em seus olhos, aquela missão que dava sentido à sua jornada, começa a perder o brilho, a parecer distante, inatingível. É como se a bússola interna, que antes apontava com clareza a direção, agora girasse sem rumo, perdida em um mar de incertezas. A vontade de desistir não se manifesta com um grito estridente, mas com um sussurro traiçoeiro, constante, que ecoa nas profundezas da mente. Para que continuar? Não adianta. Você não vai conseguir. É melhor parar. E a fé,
que sempre foi seu porto seguro, sua rocha inabalável, parece se tornar uma memória distante, um conceito abstrato que não consegue mais alcançar seu coração. Você pode até querer crer, mas a conexão parece rompida, a voz de Deus silenciada. Você questiona: Deus, onde estás? Por que o silêncio? Mas é precisamente nesse vazio, nessa aparente ausência, que o Espírito Santo age de uma forma que muitas vezes não esperamos. Nós, em nossa humanidade, tendemos a associar a intervenção divina a grandes espetáculos, a sinais retumbantes, a vozes trovejantes que dissipam todas as dúvidas. Esperamos que Deus grite para nos despertar. No entanto, o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria e delicadeza, frequentemente escolhe o caminho do sussurro. Não é um grito que atordoa, mas um sopro suave que acalma, uma brisa que refresca a alma ressequida. É um sussurro profundo que não invade, mas convida, que não impõe, mas sugere, que não atemoriza, mas conforta. Ele se insinua nas frestas da nossa desolação, não para nos repreender por nossa fraqueza, mas para nos lembrar da força que ainda habita em nós, adormecida. Este sussurro se manifesta de maneiras inesperadas, e talvez você já o tenha percebido sem reconhecer sua origem divina. Pode ser através de um versículo bíblico que surge em sua mente, um texto que você leu anos atrás e que, de repente, ganha um novo e poderoso significado para sua situação atual. Uma passagem que parece ter sido escrita especialmente para você, uma mensagem direta do coração de Deus para o seu. Ou talvez seja uma lembrança, uma memória querida de um tempo em que sua fé era inabalável, de uma promessa de Deus que ele cumpriu em sua vida no passado, ou de um momento de pura alegria e conexão espiritual. Aquela recordação não vem para te culpar por ter se afastado, mas para te convidar a revisitar a essência da sua fé, a se reconectar com a verdade de quem você é em Cristo. Às vezes, esse sussurro vem através de uma canção, uma melodia que toca a alma de forma inexplicável. Você está distraído, talvez ouvindo rádio ou navegando por alguma playlist, e uma letra, um acorde, uma melodia específica te atinge de uma forma tão profunda que as lágrimas vêm aos olhos. Não é apenas a beleza da música, mas a mensagem que ela carrega, que ressoa com sua dor, com sua esperança, com sua busca por sentido. Aquela canção se torna um veículo para a voz de Deus, que te lembra de seu amor incondicional, de sua presença constante, mesmo quando você se sentia completamente só e desamparado. Ou, ainda, pode ser uma palavra dita por um amigo, um conselho vindo de alguém que você mal conhece, um encontro casual que se revela um presente divino. Uma frase simples que, na hora certa, desvenda um caminho, um novo olhar. Em cada uma dessas manifestações sutis, o Espírito Santo está realizando um milagre silencioso. Ele reacende a chama esquecida. Essa chama não é algo que criamos. É um dom de Deus, um fogo sagrado que habita em cada um de nós, desde o momento em que aceitamos. Ela pode ter ficado abafada pela fuligem do desespero, quase imperceptível sob o peso das preocupações e das decepções. Mas a chama nunca se apaga por completo. Ela está lá, esperando o sopro divino para voltar a crepitar, para iluminar os cantos escuros da sua alma. O Espírito Santo, como um jardineiro paciente, não arranca a planta que parece murcha, mas rega suas raízes, poda os galhos secos e espera que a vida brote novamente. Ele nos mostra que o silêncio aparente de Deus não é abandono, não é um sinal de que ele se esqueceu de nós ou que estamos sozinhos. Longe disso. O silêncio, muitas vezes, é o espaço sagrado onde Deus prepara algo novo e maior. Em um mundo que clama por respostas imediatas e resultados instantâneos, somos condicionados a temer o vazio,
a preencher cada lacuna com distrações e barulhos. Mas é na quietude, na pausa, que a alma pode verdadeiramente ouvir. É como o processo de uma semente. Ela precisa estar enterrada na escuridão do solo, em silêncio, para que o milagre do crescimento possa acontecer. Aparentemente inerte, a semente está em plena transformação, preparando-se para brotar e alcançar a luz. Da mesma forma, em nossos períodos de deserto, quando a voz de Deus parece ausente, Ele está trabalhando nos bastidores de nossa existência, moldando-nos, fortalecendo-nos, preparando o terreno para uma nova estação de nossas vidas. Mesmo quando tudo parece perdido, quando o desânimo é tão avassalador que parece não haver saída, a unção divina permanece viva. A unção não é um privilégio de poucos, mas uma capacitação do Espírito Santo para todos que creem. Ela é a marca de Deus em nós, o poder que nos habilita a viver de acordo com o seu propósito, a superar desafios, a servir, a amar. Ela não se perde com nossas falhas, nem diminui com nossa descrença momentânea. A unção é como um óleo derramado, que permeia cada fibra do nosso ser. E mesmo que nos sintamos secos e vazios, a essência dela ainda está presente, aguardando que voltemos a nos conectar à fonte. Ela é a lembrança de que somos filhos amados, escolhidos, e que nosso valor não está condicionado ao nosso desempenho, mas à nossa identidade em Cristo. E é essa unção que nos convida a um retorno, a um recomeço. Não é um convite para perfeição instantânea, nem para ausência total de falhas. Deus não exige que sejamos impecáveis para nos aceitar de volta. Ele exige apenas a coragem para se render ao Espírito que nunca se afasta. A rendição não é um sinal de fraqueza, mas de profunda força. É a coragem de admitir que não podemos mais carregar o fardo sozinhos, que precisamos da ajuda de algo maior que nós mesmos. É a humildade de depor nossas armas, nossos medos, nossas pretensões, e confiar que o Espírito Santo nos guiará, nos sustentará, nos curará. Render-se é abrir mão do controle que nunca tivemos de verdade, para abraçar a soberania de Deus em nossas vidas. Nesse reencontro, no coração quebrantado, nasce uma oração genuína. Não é uma oração feita de palavras vazias ou de repetições mecânicas, mas um clamor que vem da alma, um grito silencioso de dependência e fé. É nesse lugar de vulnerabilidade que a comunicação com o divino se torna mais profunda e sincera. E desse lugar brota uma esperança renovada. Não a esperança ingênua que ignora a realidade da dor, mas uma esperança robusta, ancorada na certeza de que Deus está no controle, que Ele pode transformar a mais profunda escuridão em luz, a mais amarga dor em propósito. Essa esperança é o combustível que nos impulsiona a dar o próximo passo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Essa renovação interior é capaz de transformar dúvidas em força. Aquilo que antes nos paralisava, as perguntas sem respostas, as incertezas que minavam nossa confiança, agora se tornam catalisadores para uma busca mais profunda, para uma fé mais resiliente. Ao invés de fugir das dúvidas, as abraçamos como parte do processo de crescimento, sabendo que Deus é maior que todas as nossas perguntas. E a solidão, que nos parecia um fardo insuportável, se transforma em propósito. O tempo que passamos a sós, conectados com o Espírito Santo, torna-se um período de autoconhecimento, de reavaliação de prioridades, de alinhamento com a vontade divina. Descobrimos que não estamos sozinhos, pois o Espírito Santo é o nosso eterno companheiro, o Consolador que preenche todo o vazio. É nessa solitude sagrada que se revela o propósito de nossa existência, o motivo pelo qual fomos criados. Este é o convite: ir além do vazio, não se contentar com a superficialidade das respostas prontas ou com a anestesia das distrações. É reconhecer que a ausência visível
O silêncio que tanto nos aflige não é uma ausência real. Deus está lá, presente, atuante, mesmo quando não o sentimos, mesmo quando não o vemos. Sua presença é uma verdade que transcende os nossos sentidos. E encontrar na entrega ao Espírito Santo a chave para ressurgir e caminhar com clareza e poder diante dos desafios que virão. É essa entrega que nos capacita a enfrentar as tempestades da vida, não com medo, mas com a certeza de que temos um porto seguro, uma âncora que nos mantém firmes. Não precisamos ter todas as respostas. Basta ter a fé de que aquele que as tem nos guiará. A oração diária é a ponte que mantém essa conexão viva. Não é um ritual vazio, mas um diálogo constante, uma respiração espiritual que nos alimenta e nos fortalece. É o espaço onde entregamos nossas dores e recebemos paz, onde confessamos nossas fraquezas e somos revestidos de força, onde expressamos nossas gratidões e somos inundados de alegria. É a prática de ouvir e ser ouvido pelo Criador, de nos alinharmos com a sua vontade e de recebermos a sua unção para cada novo dia. Amado irmão, o que o Espírito Santo está sussurrando em seu coração, neste exato momento, que você talvez esteja adiando ouvir? Quais são os medos, as dúvidas, os fardos que você tem carregado sozinho e que ele te convida a entregar? Saiba que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar, de se render e de recomeçar com a ajuda divina. Deixe que este convite ecoe em seu espírito, te chamando para um novo nível de intimidade e propósito. Vamos orar juntos. Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos achegamos a Ti neste momento com nossos corações abertos e, por vezes, quebrantados. Reconhecemos a realidade do desânimo, do cansaço da alma, do peso das preocupações que tentam nos afastar do Teu propósito. Perdoa-nos, Senhor, por vezes duvidarmos da Tua presença, por nos sentirmos sós no silêncio e por permitirmos que os sussurros da desistência abafem a Tua voz em nós. Neste instante, clamamos pelo Teu Espírito Santo, que Ele nos alcance com seu sussurro profundo, com sua voz delicada, que reacende a chama esquecida em nossos corações. Ajuda-nos a reconhecer que o Teu silêncio não é ausência, mas um espaço sagrado onde Tu preparas algo novo e maior. Capacita-nos, Pai, a ter a coragem de nos render a Ti, a Te entregar nossas fraquezas, nossas dúvidas e nossos medos. Que possamos encontrar em Ti a força para transformar nossas incertezas em fé inabalável, nossa solidão em propósito divino. Renova em nós a esperança, a alegria e a paz que só Tu podes dar. Que a Tua unção permaneça viva em nós, nos lembrando de quem somos em Ti e nos impulsionando a ressurgir e a caminhar com clareza e poder diante de todos os desafios. Que a oração diária seja nossa ponte constante, nossa fonte de conexão e renovação. Confiamos em Tua fidelidade e em Teu amor que nunca falha. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, hoje e sempre. Para nos fortalecer neste caminho de renovação, meditemos nas palavras do Salmo 46, 1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém. Se esta oração tocou seu coração e trouxe um sopro de esperança, curta o vídeo, compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta mensagem e deixe seu comentário abaixo, nos contando como Deus falou com você hoje. Que a fé e a renovação estejam sempre presentes em sua jornada.